Boa noite a todos e também a paz do Senhor para todos. Queremos já enviar nosso abraço a todos vocês que estão nos ouvindo e bondosamente queremos pedir que vocês compartilhem o link dessa transmissão com seus amigos, familiares, pessoas ao redor de você, para que eles possam ou elas possam também ouvir a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Nós estamos numa noite bem gostosa aqui em São Paulo, a temperatura está amena, está muito gostosa e nós estamos muito felizes por estarmos na casa de Deus. Nós vamos fazer uma oração e em seguida vamos então à palavra de Deus. Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar e te bendizer por esta noite. Queremos te louvar por essa oportunidade tão rica que temos de estar na tua casa ou, quem sabe, em nossas casas, assistindo essa transmissão, ouvindo a tua palavra nesta noite, Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre tem uma palavra para os nossos corações. Queremos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor deixe, Senhor, teu Espírito agir poderosamente em nós, de forma, Senhor, que nós sejamos transformados, edificados, Senhor, e também abençoados pela tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos começar uma nova série. Nós acabamos a série no livro de Jó e vamos começar uma nova série, não em um livro específico da Bíblia, mas uma série intitulada Vida Vitoriosa, baseada em João capítulo 10 e também verso 10, que nós já estaremos lendo em seguida, mas só deixe-me falar. Será uma série onde nós trataremos de várias questões que nos impedem de ter uma vida vitoriosa, que nos privam de ter uma vida plena, uma vida abundante, como Jesus deseja que nós tenhamos. Então, João capítulo 10, verso 10. Primeiro eu vou ler na versão Almeida Corrigida e Fiel, e depois na nova versão internacional, e depois na nova versão transformadora. Então, Almeida Corrigida e Fiel diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras de Jesus. Agora, a nova versão internacional diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, em vez de usar a expressão a tenham em abundância, o tradutor diz a tenham plenamente. Finalmente, a nova versão transformadora diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então, as três versões estão certas e nós queremos apenas mostrar um pouquinho como nós podemos dar um enfoque maior, salientar melhor a ideia de vida abundante, de vida plena. Então, a última versão diz: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Queridos, quem sabe vocês estejam perguntando por que vamos fazer essa série de mensagens, Uma Vida Vitoriosa. Em primeiro lugar, há pessoas sinceras, cristãs verdadeiras, dedicadas, mas que não estão vivendo uma vida vitoriosa. E isso é verdade. Em segundo lugar, existem motivos para você não viver uma vida vitoriosa, e nós veremos isso também ao longo da mensagem. Veja o que diz o texto: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E claro, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de falar sobre o diabo, e eu sou uma delas, mas isso não ajuda muito. Veja, ignorar o fato de que o diabo existe e que quer nos destruir somente trará mais problemas para as nossas vidas. Acima de tudo, lembre-se, foi Jesus quem nos advertiu sobre essa questão.
Por isso, esse assunto precisa ser levado muito a sério. Então, em primeiro lugar, há pessoas sinceras, cristãs verdadeiras, dedicadas, mas que não vivem uma vida vitoriosa. Em segundo lugar, existem motivos para nós não vivermos uma vida vitoriosa. Ela não acontece de maneira natural, automática, não. Existem motivos para que nós não vivamos uma vida saudável. Em terceiro lugar, queridos, a Bíblia é bem clara sobre essa questão. Deus quer que você viva uma vida plena. Deus quer que você desfrute de uma vida abundante. Deus tem poder para fazer você viver uma vida vitoriosa. E Deus tem tudo o que é necessário para que você viva uma vida plena, uma vida que satisfaça. E, digamos, adiantando já um pouco aqui, você pode saber, ou melhor, pode perguntar, como é que você sabe disso? O texto que nós acabamos de ler de João 10, na parte B, Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida, uma vida plena que satisfaça. E com isso, então, queridos, nós vamos ampliar a discussão de hoje. E temos, então, uma pergunta. Por que não vivemos uma vida vitoriosa, uma vida plena hoje? Em primeiro lugar, porque consciente ou inconscientemente, nós abrigamos em nossas mentes pensamentos enganosos. Alguém poderá dizer, olha, isso comigo não acontece. Amém, que bom. Mas vamos um pouco mais a fundo sobre essa questão. Será que isso não acontece mesmo de verdade? Então deixe-me usar uma ilustração aqui. Eu vou usar a ilustração da mediocridade. E a pergunta que eu tenho é o seguinte, o que é uma vida medíocre? Digamos de maneira bem simples, uma vida medíocre é uma vida média, uma vida mediana. Aquela história assim, olha, tá ruim, mas tá bom. Não é ruim, mas também não é uma vida boa. Não é tão difícil, mas também não é uma vida gostosa de ser vivida. Não é tão má, mas também não é uma vida abundante. E quais são então os argumentos enganosos aqui que nós encontramos para não vivermos uma vida plena? Há muitos pensamentos enganosos e alguns até vão dizer o seguinte, olha, Deus não quer que a gente seja ambicioso. E isso não está escrito na Bíblia. Deus não quer que nós sejamos gananciosos. Isso é bem diferente. Então, imagine se você começa uma empresa e você não tem ambição nenhuma com aquela empresa vai à falência. Se você começa uma carreira e você não tem nenhum tipo de ambição na sua carreira, o seu chefe vai perguntar, escuta, você não quer crescer na sua carreira? Você não quer crescer na vida? O que tem de errado com você? Todas as pessoas querem crescer, as plantas querem crescer, os animais querem crescer, você não quer crescer. Tem alguma coisa errada, não é verdade? Então, esse é um tipo de pensamento enganoso que nós encontramos. Um outro é que Deus quer que a gente se contente com tudo. Isso também não é verdade. E Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Mas isso não significa que a gente deve estar contente com tudo. A pessoa está doente, mas, ok, estou contente. Será que essa é a vontade de Deus? Não, isso é irracional. Isso é como se diz, um sofisma, um engano de Satanás. Ou ainda a pessoa vai dizer o seguinte, olha, Deus não me chamou para ser bem-sucedido, Deus me chamou para ser fiel. Ser fiel é o que importa. E aí a gente pergunta, existe um crente fiel, uma pessoa fiel que não é produtiva, que não é abençoada? Não existe. Uma pessoa fiel é naturalmente uma pessoa bem-sucedida. Nós falamos isso domingo passado
sobre a vida de Josué. Deus falou para ele, olha, seja fiel em tudo, obedeça a palavra em tudo, porque então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Então não é verdade que Deus não quer que nós sejamos bem-sucedidos. É claro, não significa isso que Deus quer que todos nós sejamos milionários. Não, não é isso. Ser bem-sucedido é ter as finanças em ordem, é ter uma vida espiritual saudável, é ter uma vida familiar saudável, é se sentir bem de dentro para fora, é acordar com ânimo para viver. Isso significa ser bem-sucedido. Então, vejam só, são estratégias de Satanás ou sofismas, enganos de Satanás para que nós não vivamos a vida que Deus quer que nós vivamos. Queridos, esses são alguns exemplos de pensamentos enganosos que muitas vezes podem dominar nossas mentes. Mas Deus não quer que a gente viva uma vida mediana, uma vida mais ou menos, uma vida regular. Provavelmente você já viu essa poesia ou esse discurso que diz o seguinte: você já viu o tanto que cresce no nosso meio um tipo de gente que podemos classificar assim, mais ou menos? Você pergunta para o rapaz assim, e aí, como vai a vida? E ele responde, mais ou menos. Olha para a menina e pergunta, e aí, como vai o rapazinho aí? E ela responde, mais ou menos. E como é que vai esse namoro? E ela diz, mais ou menos. E, consecutivamente, quem namora mais ou menos, se conhece mais ou menos, casa mais ou menos, depois vive mais ou menos, larga mais ou menos e assim segue. A gente vai multiplicando mais ou menos da vida. Como vai seu marido? Mais ou menos. Mais para menos, na verdade. Como vai sua esposa? Mais ou menos. É muito triste a gente ser mais ou menos. E não são poucos os momentos da vida em que a gente se percebe na condição de mais ou menos. A gente aprende inglês mais ou menos, como The Books on the Table, e acabou, Você faz um cursinho mais ou menos, você faz uma faculdade mais ou menos, aí depois você vai mais ou menos doente, e aí o médico é mais ou menos também, vai fazer uma cirurgia mais ou menos em você, e aí a gente vai vendo as complicações do mundo mais ou menos a partir do momento em que você precisa de alguém competente. Precisa-se de um advogado competente, mas, infelizmente, ele fez uma faculdade mais ou menos. Estudou mais ou menos, se tornou um advogado mais ou menos, e ele vai te ajudar mais ou menos. Aí, quando você precisa do marido, ele também foi amado mais ou menos dentro de casa, vai ser um namorado mais ou menos, vai ser um pai mais ou menos, e aí você vai ter filhos mais ou menos. E não tem nada mais triste. Qual a verdade aqui, amados? Mais ou menos, mediano não serve. Não serve. Deus não quer que a gente seja crente mais ou menos, que seja uma pessoa mais ou menos. Deus quer que nós vivamos uma vida plena, e mediocridade, então, é um estilo de vida que precisa ser rejeitado. Em outras palavras, nós precisamos viver uma vida plena. Nós precisamos viver uma vida acima da média. Nós precisamos viver uma vida mais do que vitoriosa. Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não é verdade? O que Jesus disse então em João capítulo 10, verso 10? Eu vim para que vocês tenham uma vida mais ou menos, não é verdade? Não. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida plena. Eu vim para que vocês tenham uma vida que satisfaça. E a minha pergunta, você está vivendo a vida que Deus planejou para você viver?
Você está sendo abençoado numa base diária, como Deus gostaria que você fosse abençoado. Você está experimentando a alegria do céu como Deus deseja que você experimente. O que está impedindo você de sentir, de experimentar isso que Deus tem planejado para nós? Continuemos então com a pergunta: por que nós não vivemos uma vida vitoriosa hoje? Em segundo lugar, porque nós desperdiçamos as oportunidades. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17, Paulo diz: portanto, sejam cuidadosos ao seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de maneira ou de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente aproveite bem cada oportunidade. Então, logo depois de viver uma vida mediana, creio que o segundo maior problema, ou maior erro que podemos cometer, é desperdiçar as oportunidades. De maneira bem clara, alguém disse: precisamos enxergar e aproveitar as oportunidades. Elas são criadas e montadas por Deus para fazermos alguma coisa, para criarmos algo novo, para escaparmos de alguma situação difícil. Paulo ainda nos aconselha em Colossenses capítulo 4, verso 5, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Certo escritor diz o seguinte: comete crime contra si próprio e contra a sua posteridade aquele que não aproveita bem as suas oportunidades. Como disse ainda uma outra pessoa, a oportunidade é como um cavalo encilhado que passa em nossa frente. Se nós não montarmos, ele vai embora e quem sabe nunca mais passa em nossa frente. E aquela oportunidade está terminantemente perdida. Então, hoje é o tempo oportuno, o tempo da salvação. Hoje é o tempo oportuno, o tempo de nos achegarmos mais perto de Deus. Hoje é o tempo oportuno, o tempo de começarmos a viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que satisfaça. Não existe nada nesse mundo que possa nos privar de viver essa vida, a não ser que nós venhamos a perder as oportunidades que Deus preparou para nós, ou que a gente se deixe enganar por pensamentos enganosos de Satanás. Do contrário, amados, a vontade de Deus é que a gente aproveite bem cada oportunidade. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Cada vez que a gente acorda é uma nova oportunidade e nós temos que decidir o que nós vamos fazer com aquela oportunidade. Veja o que a Bíblia diz ainda ou ensina a esse respeito. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 21, Paulo vai deixar claro que aquele que é escravo ou que era escravo na época do Império Romano deveria aproveitar a oportunidade se ela viesse para ele se tornar livre. Por quê? Porque sendo escravo e a oportunidade sendo perdida, quem sabe nunca mais ele teria a oportunidade de ser livre. Então ele disse: olha, se você é escravo, mas tem a oportunidade, usufrua dela, vá adiante, siga em frente. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 21, e Lucas 24 e 20, nós vamos ver que nos tempos apostólicos era preciso aproveitar os meses que antecediam o inverno para fazer viagens marítimas. Por quê? Porque chegando o inverno era impossível viajar mais através de barcos ou navios. Ou seja, se não aproveitasse a oportunidade para viajar no verão, no inverno isso não ia acontecer. Ainda Provérbios 6, versos 6 a 8, o escritor diz, ele nos lembra que a formiga prepara o seu pão no estio e armazena antes do tempo inadequado e adverso das chuvas, porque senão chega o inverno, chegam as chuvas e ela não vai ter alimento.
Ou seja, não há qualquer dúvida para nós que nós devemos aproveitar bem as oportunidades. Deus a cada dia abre os céus com novas oportunidades para nós e nós devemos aproveitá-las. Disse certa pessoa: aquele que se recusa a abraçar uma oportunidade única perde o prêmio tão seguramente como se tivesse falhado. Vou repetir: aquele que se recusa a abraçar uma oportunidade única perde o prêmio tão seguramente como se tivesse falhado. Então, queridos, em primeiro lugar, nós deixamos de viver uma vida plena se nós nos deixarmos enganar pelos sofismas, pelas artimanhas de Satanás. Em segundo lugar, nós deixamos de viver uma vida plena se nós perdermos as oportunidades. Em terceiro lugar, nós deixamos de viver uma vida vitoriosa quando nós não temos um alvo bem definido. Gostaria de começar esse terceiro tópico com algumas perguntas. Primeira pergunta: qual é o seu objetivo para daqui um ano? Pense bem. O que você imagina para você mesmo daqui a um ano? Depois, qual é o seu alvo para daqui a 3 anos? E depois ainda, qual é o seu alvo para daqui a 10 anos? E você, quem sabe você diga, mas por que essas perguntas? Elas são muito importantes, amados, porque nós não chegamos ao topo de uma escada em um único pulo, não. Nós temos que ir degrau por degrau por degrau para aí chegarmos lá no topo. E nós vamos ampliar isso um pouco mais, mas se nós não começarmos no degrau 1, nós nunca chegaremos no 5, no 7, no 9, no 11, no 13, jamais chegaremos ao topo da escada. É necessário ter um alvo definido para curto, médio e longo prazo. Algumas perguntas ainda, melhor, algumas considerações sobre a questão de não ter um alvo definido. Veja só, se você não sabe aonde você quer chegar, como é que você vai se orientar? Como é que você vai ter um mapa? Como é que você vai ter um trajeto? Como é que você vai ter uma forma de chegar até aquele alvo, aquele objetivo desejado? No livro Alice no País das Maravilhas, aparece o seguinte diálogo entre Alice e o gato Cheshire. Vai dessa seguinte maneira: Alice perguntou, vocês vão lembrar, né, que ela caiu na toca do coelho e ela está num mundo mágico agora, né? E ela não sabe aonde ela está. Então Alice perguntou: gato Cheshire, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde eu quero ir, disse Alice. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, disse o gato. Ou seja, se nós não temos objetivos, se nós não temos um mapa, se nós não temos nada traçado, nada claro, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve, porque nós não sabemos aonde nós queremos chegar. Então, nós precisamos confrontar-nos com essas questões, para que nós possamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. É verdade, essa história é uma sátira, mas é uma grande verdade. Para quem não tem um mapa, para quem não tem um objetivo claro, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Não importa se é para o norte, se é para o sul, se é para o leste ou oeste, qualquer coisa serve, porque essa pessoa não sabe aonde quer chegar. Ela não tem um objetivo definido, e eu pergunto, como é que Deus pode abençoar a vida de uma pessoa que não sabe o que quer, que não tem um mapa claro? Quem sabe até a pessoa diga, não, eu só deixo a vontade de Deus se cumprir na minha vida. Irmãos, isso é engano. Não, isso é engano. Não existe isso na Bíblia.
Isso pode ser qualquer outra coisa menos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos definidos. Paulo, por exemplo, quando escreve aos Romanos, ele diz: olha, eu quero muito ir visitá-los. E quando eu for visitá-los, eu quero que vocês me ajudem financeiramente a ir para a Espanha, porque eu quero pregar o evangelho na Espanha. Ou seja, Paulo tinha metas claras, tinha objetivos claros. Ele queria ir a Roma e já disse para os romanos: eu quero que de lá vocês me ajudem. Depois de eu gozar um pouco da comunhão de vocês, eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Ou seja, ele tinha objetivos claros. Ele sabia aonde ele queria ir, o que ele queria fazer. Então precisamos ter alvos definidos. Escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 26, 25, 26 e 27, Paulo diz o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível. Sendo assim, ele diz: olha, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo diz: olha, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Então acontece com a gente às vezes que a gente acaba se cansando de tanto esmurrar o ar, de tanto bater no vento, de tanto correr atrás do vento. Por quê? Porque nós não temos um alvo definido. Nós corremos para lá, para cá, para frente, para trás, de um lado para o outro, e nos cansamos de tantas coisas e não sabemos do que estamos cansados e não vemos o resultado do nosso trabalho. Por quê? Porque não há um foco definido. Dizem alguns entendidos que isso é importante. Dizem alguns entendidos que apenas 3% das pessoas têm metas específicas, pessoais ou profissionais. De fato, se você vir uma pessoa bem-sucedida, observe, não é por nada que ela é bem-sucedida. Ela tem, em primeiro lugar, objetivos claros. E ela faz parte de um grupo bem pequeno, bem seleto, que é de apenas 3% da população. Em segundo lugar, aproximadamente 1% da população apenas coloca sua meta no papel. Por que elas não colocam? Porque está ruim, mas está bom. Está difícil, mas deixa para lá. Não é como deveria, mas vamos indo, né? Está mais ou menos, está mais ou menos, está mais ou menos. Então, vamos adiante e tal, queridos. Essa não é a vida plena, essa não é a vida abundante, essa não é a vida que satisfaz. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que ser milionário. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser diretor de uma multinacional. Eu não estou dizendo que você tem que vestir as mais caras grifes do mercado. Não é isso. Ou dirigir o carro mais caro do mercado. Não. Eu estou dizendo que você precisa viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida abençoada, uma vida que você acorda de manhã louvando ao Senhor e dizendo: que bênção, eu tenho vida, eu tenho casa, eu tenho alimento, eu tenho uma família, eu posso caminhar, eu posso ir, eu posso vir. Tudo depende de eu querer agir, de eu ter um alvo. Deus está comigo, eu não estou sozinho. É isso que eu estou falando. Ter uma vida abundante, uma vida plena. Conta um certo headhunter, que é aquela pessoa que é um caça-talentos, né, que coloca profissionais no mercado, né, especialmente profissionais que estejam fora do mercado, ou reposiciona outros, né? Então, acontece muito isso no LinkedIn, né? Então, esse headhunter contou que sempre que ele entrevistava um candidato, ele procurava deixar esse candidato bem à vontade. Ele abria o último botão da camisa, soltava a gravata, cruzava os braços, cruzava as pernas, relaxava na cadeira, deixava o candidato conversar. Quando ele via que o candidato estava bem à vontade, ele olhava nos olhos do candidato e perguntava:
qual é o seu objetivo na vida? E ele diz que sempre as pessoas titubeavam, gaguejavam e balbuciavam algumas palavras, só. Até que um dia ele fez o mesmo, e assim que ele fez a pergunta, a pessoa olhou firmemente para ele e revidou: meu objetivo é ir para o céu e levar o maior número de pessoas possível comigo. Ele disse que aquela foi a primeira vez na vida dele de headhunter que ele não sabia o que dizer para o candidato. Por quê? Porque ele tinha um objetivo claro na vida. Queridos, são essas pessoas que Deus está procurando para abençoar. Não adianta dizer Deus me abençoe, não adianta dizer Deus mude a minha vida, não. A oração é: Senhor, me ajude eu a mudar a minha vida. Deus não vai mudar a minha vida. Deus vai me ajudar a mudar a minha vida. Eu preciso entender aonde eu preciso mudar. Como nós falamos nessa noite, deixar os pensamentos enganosos, deixar os pensamentos que nos amarram, pensamentos que nos limitam, pensamentos enganosos que dizem: não, Deus não quer que você viva uma vida abundante. Deus não quer que você seja bem-sucedido, irmãos. Como eu falei, Deus falou para Josué: leia a palavra, observe a palavra, e você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. É Deus falando com Josué. Deus queria que ele fosse bem-sucedido, e eu creio que Deus tem o mesmo plano para nós. Nós precisamos acordar para essa realidade de viver uma vida plena. Jesus deixou claro: o ladrão, que é Satanás, o diabo, veio para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Pergunto mais uma vez: qual o seu objetivo na vida? O filósofo hispano-italiano Sêneca disse o seguinte: a vida sem meta é completamente vazia. A vida sem meta é completamente vazia. O médico e escritor Augusto Curry também disse o seguinte: sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. E com isso, então, nós vamos à nossa conclusão. Por que não vivemos uma vida vitoriosa hoje? Porque consciente ou inconscientemente abrigamos em nossas mentes pensamentos enganosos. Em segundo lugar, porque desperdiçamos as oportunidades. Em terceiro lugar, porque não temos um alvo definido. Reflita sobre isso e mesmo sentado aonde você estiver, aqui na igreja ou lá na sua casa, no seu sofá, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude nessas três áreas, que Ele nos ilumine, que Ele nos esclareça. Como eu disse, Deus quer, mas nós precisamos tomar a decisão e dizer: Senhor, me ajude a mudar a minha vida. Como eu disse, Deus não vai mudar a sua vida, Deus vai ajudá-lo a mudar a sua vida. É você que tem que se livrar desses problemas, é você que tem que se livrar desses pensamentos, é você que tem que aproveitar melhor as oportunidades, é você que tem que se aproximar mais de Deus. É você que precisa estabelecer um alvo. O que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? Que meta você quer alcançar para a sua vida? É você. E Deus vai te ajudar. Aí sim a palavra de Deus nos garante que Deus vai nos ajudar. Vamos orar. Senhor, queremos orar, queremos te bendizer, queremos te enaltecer, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, estamos diante da Tua palavra agora, uma palavra que nos desafia, Senhor. Uma palavra que nos tira da nossa zona de conforto, que nos coloca novamente sobre nossos pés, Senhor, para nos livrarmos desses pensamentos enganosos,
para aproveitarmos bem as oportunidades, para traçarmos uma meta, um plano bem definido para a nossa vida. E assim, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos empodere, meu Deus, para vencermos, Senhor, em primeiro lugar a nós mesmos, Senhor. Ó Deus, em primeiro lugar a nós mesmos, vencermos a nossa mente, vencermos, Senhor, o nosso coração, o nosso desânimo, a nossa angústia, os momentos que estamos mais para baixo do que para cima, os momentos que vivemos mais para menos do que para mais, Senhor. Ajuda a vencermos todas essas questões, ajuda-nos, Senhor, a vivermos a vida que o Senhor tem planejado, a vida que o Senhor gostaria que nós vivêssemos, uma vida de vitória, uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida que expresse um sorriso no rosto, uma vida que traga alegria ao amanhecer e a gratidão ao anoitecer, ó Pai. É essa nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, agradeço muito pela audiência, agradeço a todos os irmãos que puderam aqui chegar. Peço que orem por mim durante essa série. Cremos que Deus vai nos levar a uma posição mais alta. Deus vai nos levar a um lugar mais elevado. Deus não vai deixar que nós fiquemos aonde estamos. Esse ano logo vai se acabar, já estamos em setembro. A pandemia também vai passar. E nós não estamos decepcionados, não estamos desanimados, não, de forma nenhuma. A pandemia teve seu peso sobre nós também, com certeza, mas nós temos uma meta, nós temos um objetivo bem traçado, nós estamos fazendo todo o possível para desfrutarmos dessa vida que Deus tem preparada para nós. Então, ore por mim, ore pela igreja, nós estaremos orando por vocês também. Se você puder, mande uma mensagem compartilhando alguma coisa que Deus tem falado ao seu coração nessa série de sermões que hoje estamos iniciando. E nós vamos ficar muito felizes com o seu feedback, com a sua resposta. E não deixe também de compartilhar com seus amigos e familiares. Gostaria de falar um pouquinho da agenda da semana. Nós temos na sexta-feira, às 6h30, que é amanhã, né, a reunião das mulheres. Então, as mulheres estão reunidas, está sendo uma bênção. Temos também, no domingo, 10h30 da manhã, o nosso culto normal. Então, 10 horas temos o nosso café da comunhão, 10h30 o culto, todos estão convidados. E na segunda, na quarta e na sexta temos também reunião dos homens às 20 horas e todos estão convidados para participar, está sendo muito bom. Dia 12 de outubro, marque na agenda, reunião presencial dos jovens, teremos uma confraternização, teremos dinâmica, será uma noite muito alegre, aprenderemos muito com a palavra de Deus. Então, jovens e adultos também, todos, não deixem de marcar na sua agenda e podendo vir, venham para participar, será a noite do hambúrguer também. Dia 26, um sábado de manhã, das 9 às 11, teremos o primeiro café dos homens aqui também. Convide alguém, venha também participar, será um momento também de grande crescimento e grande alegria. Com isso, então, vou me despedindo de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe. Amém.